Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas virão, dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos sentar. O livro da sabedoria, que tem sido nosso companheiro nestes dias, hoje apresenta o seu capítulo 7, que é rico de uma poesia. Lembrando que o poiesis, de onde vem poética, é um saber, é uma palavra de origem grega, na medida em que é uma tessitura. Nós vemos neste capítulo 7 do livro da sabedoria uma tessitura de palavras, a semelhança de um casaco de lã. Os fios se intercruzam, trazendo palavras que querem nos colocar diante do que é a sabedoria de Deus, que, em sendo uma única coisa, tem multiformes maneiras de se apresentar, que, em sendo uma única realidade, recolhe em sua simplicidade uma gama de qualidades: sutil, móvel, perspicaz, inteligente, imaculada, lúcida e invulnerável. Nós já sabemos, estamos refletindo aqui em nossas últimas homilias, que o livro da sabedoria não é escrito numa perspectiva hebraica. Na cultura hebraica não há abstrações. Sempre quando tentamos traduzir uma realidade, o fazemos de uma maneira concreta. Por exemplo, quando o hebraico quer traduzir alegria intensa, não há um conceito, alegria, como nós temos no português, ou como nós temos no latim, gaudete, exultate. Nós temos a expressão leite e mel, porque numa terra seca, leite e mel são sinônimos de frescor. Uma vaca não é capaz de produzir leite se ela não tiver dentro de si muita água. Até por isso que a gente coloca para comer sal, porque quanto mais água ela retiver, melhor estará o leite. Então não há uma abstração para dizer da alegria, mas a alegria é entendida como leite e mel. Quando se quer dizer, por exemplo, de força, tanto no hebraico quanto no latim, a palavra usada é cornos, de onde vem chifre. Eu costumo brincar que as sertanejas entendem um pouco de filosofia e de língua antiga, quando elas dizem que um homem sem chifre é um animal sem defesa. No latim, quando se quer dizer força, no Benedictus, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando se diz que Deus fez surgir um poderoso Salvador, se diz que Jesus é um corno. In cornus salutis, in quibus visitabit ex orient ex alto. Por conta da força, por conta do chifre, o sol nascente nos veio visitar. Então perceba, as línguas antigas não conseguem abstrair ideias. Quando elas querem se referir a alguma coisa, elas têm que concretizá-la. Mas o grego não. O grego é uma língua descritiva. E, inclusive, cada palavra no grego se declina em várias outras. É por isso, então, que o livro da sabedoria agora, por ser um livro grego, escrito numa cultura grega, tenta descrever a sabedoria com várias abstrações, com várias expressões: santo, única, múltipla, sutil, móvel, perspicaz, imaculada. Nós já sabemos disso. Convém ainda insistir
que o agiógrafo, aquele que escreve este livro, está tentando inculturar a tradição mais genuína da fé judaica num contexto de pensamento, de língua, de visão grego. O hebraico é pobre de adjetivos, quando, na verdade, o grego tem muitos adjetivos que podem ser descritivos, atributivos. A gente pode não ter noção disso. E aqui não quero ser demasiado abstrato, mas a descoberta do esse verbo de ligação, faz uma mudança profunda de perspectiva na nossa maneira de pensar. Porque esse está presente numa série de coisas. Fulano é meu esposo. Esta cidade é quente. Ele é meu amigo. Se a gente pudesse anotar todos os dias, durante o dia, todas as vezes que nós usamos esse verbo ser, a gente veria que ele permeia uma série de realidades da nossa existência, que a gente está o tempo todo dizendo do que é. Porque esse verbo ou ser, ou foi, ou são, é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao seu adjetivo, a coisa à sua qualidade. E a descoberta deste que é o estin, no grego, ela representa uma grande mudança na maneira de pensar as coisas. Porque este está presente na literatura, na nossa maneira de ver a Deus. Ele é o que é, nós dizemos isso. E está presente, por exemplo, no seu celular. Porque o que ainda hoje é utilizado como linguagem binária, se você aí, vovô, tem um neto e uma neta que entende muito de computador, pergunta para ele assim, o que é linguagem binária? Ele vai te explicar, não é? Que toda a linguagem da TI é 010101. Isso no seu computador, no seu celular e até as ações mais complexas a nível de tecnologia da informação. E isso começa com quem? Com Aristóteles, quando ele diz que o ser é e não pode não ser. Então é graças a esta lógica que uma coisa ao ser não pode deixar de ser, que desde o portão da sua casa até o seu celular, até o computador mais complexo da NASA consegue funcionar. Tudo isso começa com os gregos e com aquilo que está aqui, sendo tecido no livro da sabedoria pelo agiógrafo. Pois bem, nós poderíamos dizer, o judaico-cristianismo, na sua perspectiva sobre o mundo, descobre duas coisas: Deus e a história. Deus, entendido como singular, pessoal e íntimo, um Deus amigo. Isso vai sendo repetido o tempo todo no livro da sabedoria. Quem Deus é? Ele é o filantropos, ele é o amigo dos homens. Está aqui no livro da sabedoria. Ele é o grande filantropo. Amigo dos homens porque criou todas as coisas, e se não as amasse, não as teria criado, diz o livro da sabedoria. Então essa é a descoberta, porque se nós vemos uma constante no mundo antigo, os deuses, eles estão em disputa com os homens, e eles não são em si pessoas, mas são qualidades. Quem é Zeus? É o deus do trovão. Quem é Minerva? É a deusa da sabedoria. Então eles são personificações de forças da natureza. É o judaico-cristianismo que diz, não, Deus não é apenas uma força, Ele não é uma representação, mas é um ser pessoal, que se comunica a nós, que tem uma história da salvação, que se faz amigo dos patriarcas e das matriarcas, e que nos dá a conhecer um itinerário de salvação. Então, do judaico-cristianismo, nós recebemos como legado esta noção de Deus, que é próximo, que é íntimo, e a noção da história, de uma história que sobe, que está em ascensão. Porque o templo grego, ele é cíclico, ele vai e volta, não tem início nem fim. Para nós, não. Nós vamos ao livro do Gênesis de uma maneira mais ou menos simbólica, o tempo tem um momento. A eternidade sempre existiu, mas há um momento em que Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. E a partir dali nós temos um sentido ascensional. A história caminha em direção a quê? Ao fim dos tempos, que é o momento em que tudo será recapitulado em Cristo. Então isso recebemos dos judeus.
E o que é que nós recebemos dos gregos? A noção da alma. A noção de que dentro de cada um de nós habita uma coisa que é pessoal, íntima e intransferível, que nos faz ter vivências de primeira pessoa, quer dizer, eu. Isso não está presente muito forte no Antigo Testamento. É uma descoberta grega. Tanto que os gregos a chamavam de psiché, de onde vem psicologia, a psicologia, a mente. Então essa é uma descoberta grega. Até a alma é descoberta de uma maneira muito interessante pelos gregos, porque a psiché, na perspectiva grega, ela é apaixonada pelo Cupido e ela não pode vê-lo. É a ideia, né, de que a nossa alma fica cega quando está apaixonada e não pode ver a paixão, porque senão petrifica. Então, a descoberta da alma, dessa interioridade, dessa subjetividade. E logo depois da descoberta da alma, destacamos também que os gregos nos ajudaram a fazer a estruturação do nosso pensamento. Ainda há uma série de palavras nossas. A nossa maneira de raciocinar e de pensar está profundamente ligada aos gregos, em áreas da nossa existência que a gente nem imagina. Então, quis fazer essa introdução exegética, quer dizer, para a gente entender onde é que está situado este livro. Ele está dizendo do encontro de duas culturas que, num primeiro momento, poderiam parecer antagônicas, o judaico-cristianismo e a cultura greco-romana, para ver que do judaísmo recebemos a noção de Deus e da história, e dos gregos a noção do que é a alma na sua singularidade, a nossa pessoalidade, não é? E o que é a estruturação do nosso pensamento. Sem entender isso, a gente fica um pouco perdido. Por que é que o autor está fazendo uma descrição da sabedoria? Por quê? Porque ele está à procura da physis, da natureza da sabedoria. Porque o que é a physis? O que é a natureza? É o modo de ser de alguma coisa. É aquilo que a coisa é em si. E o conjunto de características que torna a coisa o que ela é. A gente está o tempo todo à procura de entender o que são as coisas, a natureza das coisas. Sem isso, a gente não consegue, por exemplo, entender o funcionamento de um carro. Se eu não sei que a natureza do carro tem a ver com a gasolina que eu coloco nele, eu vou colocar água e ele vai parar de funcionar. Nós ainda não temos um carro movido a hidrogênio. Quem sabe no futuro, movido a hidrogênio, ele poderá ser movido à base de água, mas não é o caso ainda. Então, quando nós queremos entender como uma coisa funciona, nós temos que entender o seu modo de ser, o que essa coisa é em si. O que um livro é em si? O que a madeira é em si? Porque madeira é madeira, não é ferro. Uma coisa é o ferro, outra coisa é a madeira. Quais são as características da madeira que a tornam o que ela é, fazendo-a diferente, por exemplo, de um pedaço de papel? E aí o livro da sabedoria dá uma série de descrições da natureza da sabedoria, e eu quero destacar aqui duas, porque senão nós teríamos que ficar anos refletindo sobre cada uma delas e não a esgotaríamos. A primeira se diz que a sabedoria de Deus é inteligente. Vamos à etimologia dessa palavra? Intus legere, é ler dentro. Hoje em dia nós temos muita informação. O tempo todo chegam uma série de mensagens e de narrativas no nosso WhatsApp. E aí a gente se convence de que aquilo é a realidade. Excesso de informação não significa inteligência. Tem gente que é muito erudito, que sabe tocar bar, que fala vários idiomas, que já foi a vários lugares, mas é tapado. Porque erudição, informação e dado não significa inteligência. Cada celular nosso tem mais informação do que havia no computador que leva o foguete do homem à Lua. É muita informação o tempo inteiro, mas nós não podemos dizer que o nosso celular é inteligente. Porque a inteligência significa a capacidade de pegar informações, processá-las, uni-las, virá-las do avesso e dali tirar um conhecimento. E é possível que uma pessoa tenha doutorado e seja mais tapado do que alguém que nunca saiu da roça. A gente conversa com pessoas do interior e nós vemos ali uma sabedoria que não pode ser dada numa grande universidade. Então é isso, a sabedoria de Deus, ela é inteligente. Intus legere, ela lê as coisas a partir de dentro.
Não são apenas dados e informações, mas ela penetra, olha a expressão que é usada, ela adentra todas as coisas, como o vento é capaz de passar na menor das frestas, ou como um raio de luz, ela é lúcida, e aí atinge o seu objetivo. É por isso que temos que pedir a sabedoria de Deus, porque como lembra este mesmo livro, no capítulo 9, o mais perfeito entre os homens não é nada se não tem o vosso saber. E às vezes dentro de casa a gente pode ser pouco sábio. Por isso que na Páscoa judaica a missão de acender a luz é da mulher. Porque se uma mulher não for luz dentro da sua casa, ela leva o marido, os filhos e os vizinhos para as sombras. Pode ter muito conhecimento, muita informação, mas pode não ser sábia. E se não for sábia, leva toda a família para a escuridão. Por isso a missão de acender as luzes durante a Páscoa judaica é da mulher, porque ela deve ser sábia, luz e inteligente na sua casa. Até mesmo porque a maioria dos homens tende a ser tapado, né? E se a mulher não for iluminada, ai de nós. Logo em seguida se diz que esta sabedoria é amiga do bem. Amiga do bem. A amizade pressupõe reciprocidade e encontro. Quando nós somos amigos de alguma coisa, a gente passa a assumir em nós aquilo que é dela. Então, a sabedoria, que é a grande artífice do universo, ela é amiga do bem, está em profunda comunicação com o bem, entende? É uma relação de reciprocidade com ele. Quer entender o que é o bem, para além daquilo que é bom? Porque tem coisa que é boa, mas não é bem. Entender o bem para aquilo que é bom, é preciso ser amigo da sabedoria. Ela vai nos ajudar a ser inteligentes, saber quando falar, quando silenciar, qual é o momento oportuno, como lidar com aquelas informações, que às vezes nós podemos ter muita informação, mas apenas fazemos fofoca e não utilizamos bem essas informações. Conhecimento é poder. E, ao mesmo tempo, a sabedoria, que é amiga do bem, vai nos ajudar a perceber onde é que se encontra o bem, para além daquilo que é bom, daquilo que nos apetece. Ela é, diz o livro, um sopro que vem do Todo-Poderoso. Sopro, um vento, uma parte do Todo-Poderoso que vem a nós e é reflexo da luz eterna, imagem da sua bondade. Então, se estamos tendo muita ansiedade, tendo muita dificuldade de discernir, é porque ele está nos faltando sabedoria. Porque se a gente sente que a nossa mente está obscura e não estamos conseguindo interpretar as coisas como elas são, mas apenas na medida do nosso WhatsApp, do nosso grupinho, do nosso movimento de igreja, significa que nos está faltando sabedoria. Porque se há sabedoria, há a luz eterna, que é a imagem da bondade de Deus. E aqui no versículo 27, vem para mim um dos versículos mais belos da Escritura. Eu o vi pela primeira vez quando eu estava lendo a Legenda Áurea, que é uma homenagem que São Boaventura faz a São Francisco de Assis. Quando se diz, versículo 27, em sendo uma, tudo pode, permanecendo imutável, a sabedoria tudo renova, e de geração em geração ela forma os profetas, que são amigos e intérpretes de Deus. Em sendo uma só, ela pode tudo. Você tem que ir preenchendo de sabedoria cada canto da sua casa. Tem gente que gosta de jogar sal grosso na casa, jogar água benta nos filhos. Tem gente aí que acorda de madrugada, aí, água benta para jogar na cabeça dos filhos. Assustá-los. Não. Pode jogar água benta, sal bento, o que você quiser. Patuar, patovar, o que você quiser. Agora, você tem que preencher de sabedoria a sua casa. Num dos ritos complementares do batismo, se diz que a mãe tem que pegar um pouco de sal. Quando eu batizo, eu falo isso. Ela pega um pouco de sal e coloca na boca da criança. Lembrando o grande desafio que ela tem de colocar o sapere, o sabor. A mãe diz, fulano, você é o sal da terra. Então, você tem que, como mulher, como esposa, como pai, como mãe de família, eu como padre, ir preenchendo de sabedoria cada canto da sua casa. Quer jogar sal, quer jogar água benta, pode jogar um caminhão-pipa, pode chamar aí que a gente abençoa. Mas mais importante do que essa exterioridade é ir preenchendo de sabedoria e de sabor cada uma das relações da sua casa. Porque em sendo uma só, a sabedoria tudo pode, ela tem que preencher tudo. Ela permanece imutável, porque a gente tem dia que muda, tem dia que a gente está mais bravo, está cansado, está decepcionado, e aí a gente não é constante. Inconstância. Sobretudo nos tempos como os nossos, a gente está o tempo todo oscilando,
Todo mundo tem hoje em dia um pouquinho de esquizofrenia e de bipolaridade. Alguns mais, outros menos. Mas a sabedoria não. Ela permanece constante, imutável. Tudo renova. Ela dá a graça de renovar todas as coisas. E de geração em geração, ela vai formando os profetas, que são amigos e intérpretes de Deus. São Boaventura falava de São Francisco. Foi um amigo de Cristo. Há imagens lindas de São Francisco contemplando o rosto do Cristo. Ele foi um profeta, foi um intérprete de Deus na sua situação muito concreta. Assim também devemos ser nós, ser amigos e intérpretes de Deus, e é a sabedoria que nos conduz a esse lugar. E esta primeira leitura termina ajudando a perceber que a sabedoria transcende o ser humano, está para além, adentra no ser humano, nas suas relações, tornando-o sábio, mas não fica trancafiado nele. É uma coisa que vem, vai, que está para além de nós. Ninguém pode se identificar com a sabedoria, se bem que tem gente que se julga muito sábio. Aí lembra São José Maria Escrivá, tem gente que acha que é sal para todo o prato. Você pergunta a pessoa, sabe, eu sei, você já estive, dá aqui que eu sei fazer. Excesso de sal para todo o prato. Aí salga o casamento, salga o condomínio, salga a igreja, excesso de sal. Não, a sabedoria vai dando sabor. E quer ver gente que é sal para todo o prato? Os fariseus que discutem com Jesus no evangelho que escutamos. Eles estão o tempo todo perguntando, onde, como, qual é? Como é que a gente vai saber? Quem é o meu próximo? Querem ter certezas. Lá onde há excesso de certezas, não há escuta. E se não há escuta, não há experiência de fé, não há amizade com Deus e não há relacionamento. É um excesso de sal. Toma cuidado para não ser na sacristia da sua paróquia, para não ser no seu condomínio, para não ser no seu casamento, um prato salgado. Os fariseus eram salgados demais, intragáveis. Tem gente que fica intragável, porque é muito sal, é muito conhecimento, é muita razão, é muita certeza. Ninguém dá conta. E aí Jesus diz assim, não é que o reino vai vir estando aqui ou ali. Quem quiser que o reino esteja aqui ou ali vai acabar se perdendo, que vai querer se identificar com o reino. Não, o reino está acontecendo dentro de vós. No grego, entos himon estin, dentro de vós. Aqui, dentro do meu peito. Aí, dentro do seu peito. Onde quer que, na nossa casa, no nosso trabalho, a gente faça a tessitura de relações conforme o reino de Deus, aí está o reino. Onde quer que os empregados e empregadas recebam salários justos pelo seu trabalho, ali está o reino. Tanto quando há exploração, há o anti-reino. Onde quer que se encontrem relações de amizade, de sinceridade, e não de cinismo, e não de fingimento, ali está o reino. Onde quer que dentro de uma vida paroquial nós nos enxerguemos como irmãos uns dos outros e não como competidores, onde quer que no clero os padres não estejam em disputa consigo mesmo, mas renunciem aos próprios interesses para pensar no bem da diocese, ali está o reino. Não é uma coisa que vai estar assim ostensivamente, como diz o Cristo. Não, está dentro de nós, está em nosso meio. E aqui nós temos que nos lembrar, já terminando esta reflexão, de algumas provocações. Vou citar aqui uma personagem polêmica, esse é que se vire. Quando Leonardo Boff escreve o seu livro Carisma e Poder, que inclusive teve sanções por conta disso, né? Se bem que hoje o Papa Francisco coloca em prática muita coisa que estava lá naquele livro. Mas enfim, é óbvio que naquele livro há alguns pontos com os quais a gente não pode concordar. Uma noção de que a dimensão institucional da igreja não é boa, a ideia de que o magistério não tem assim tanta importância, de que muito mais importante do que a doutrina é a praxis. Nós não podemos concordar com isso, isso não é fé cristã. No entanto, não abandonando bandeiras certas porque elas estão em mãos erradas, Leonardo Boff faz uma provocação interessante sobre como que a burocracia dentro da igreja e nas nossas relações, ela pode matar o carisma. Tem igreja que tem muita renda, muito pano, muita fumaça, muito CPP, muita reunião, muita encheção de saco, mas não tem carisma, não tem unção, não tem presença. Tem padre que tem muita agenda, muita burocracia, muito disse e não me disse, mas não tem profecia. O carisma está morto, a vocação está seca. Então Leonardo Boff tem muita razão, e é isso que Cristo está dizendo aos fariseus. Às vezes,
a relações burocráticas e institucionais. Às vezes, o medo que a gente tem da gente mesmo. Às vezes, nossa ignorância mata a presença de Deus, sufoca a ação do Espírito Santo e nos afasta do ensinamento original para o qual nós somos chamados. Peçamos um pouco menos de poder, um pouco menos de instituição, um pouco menos de burocracia. Estejamos conscientes de que acima da igreja está o reino e de que a igreja e também o mundo não na sua estrutura de abuso, de exclusão, de manipulação, de exploração, o mundo como criado e desejado por Deus, como este lugar onde nós devemos aprender a ser irmãos, tanto quanto a igreja, não os papas, não os cardeais, isto ou aquilo, mas a igreja enquanto comunidade dos filhos de Deus, enquanto povo santo que é sinal do Cristo, tudo deve convergir em direção ao reino, que não é só para cima, para o ideal, para a abstração, para a renda, para a fumaça, para o paetê, mas é dentro de nós e acontece no segredo da semente e do fermento na massa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Ao céu, nossas preces. A nossa resposta será: